Eu faço em nome da Santa Avó Rosa, em nome do nosso primaz, santo e querido irmão Aldo, que possa nos ajudar e abençoar ricamente o nosso trabalho. Muito obrigado por ter vindo, irmãos, participar de nossas reuniões. Os nossos irmãos desta congregação, também os internautas, que dá o prazer amado da sua audiência. E conforme eu falei para os irmãos na noite de ontem, os irmãos da África estavam assistindo a nossa reunião. E ele mandou avisar, hoje novamente estou assistindo. Então um abraço lá para os irmãos da África, tá? E irmãos, eu convido aos nossos irmãos que fiquem em pé para dar o início, mais uma reunião aqui nesta congregação. Pedimos a atenção de cada um de nossos irmãos, que certamente a Santa Avó e o nosso irmão Aldo já passou por esta congregação, já abençoou o nosso trabalho. Agora resta então a cada um de nós fazer então a nossa parte. Amém. Boníssimo Deus, o nosso eterno Pai, Deus de amado a Virgem Maria Santíssima e a Santa e Gloriosa Avó Rosa, o nosso venerável Espírito Consolador. Santa querida Avó Rosa, neste momento eu peço à Senhora, aqui já se encontram uma parte da tua Santa Igreja, que vieram a Santa Avó ouvir a sua palavra, porque são palavras vindo dos céus, são palavras de conforto, são palavras que traduzem em nossa alma, são palavras que enriquecem cada vez mais a nossa alma, o nosso espírito, enfim. Neste momento, ó vó, eu peço também à Senhora que abençoe não somente aos irmãos desta congregação, mas abençoe todo o trabalho da tua Santa Igreja, onde nesse momento já se inicia a sua santa reunião, para que possamos ouvir, não somente ouvir a sua palavra, mas guardar no coração como uma pedra preciosa, como um fruto daquilo que a Senhora sempre nos ensinou, está nos ensinando, para que nós possamos ser ricos daquilo que a Senhora tem para oferecer a cada um de nós. Vó, neste momento eu peço à Senhora a tua santa unção, a tua santa inspiração dos céus, que a Senhora então possa nos ajudar, dando entendimento, dando sabedoria dos céus, fortalecendo também na fé, para que eles possam entender verdadeiramente o grande significado de não somente participar das nossas reuniões, mas seguir este santo caminho. Santa querida avó, eu peço à Senhora que abençoe todo o teu povo apostólico, Vó Rosa, igualmente aos ouvintes de Hora Milagrosa, também os nossos irmãos internautas, que dá o prazer amado da sua audiência, não importa a sua distância, aonde a senhora estiver, nós entramos aqui, aí na sua residência, para que a senhora, o senhor, aceita a palavra da Santa Avó Rosa, aceita a palavra de nossa igreja, a doutrina e a disciplina que são implantadas pela Senhora Santa Avó, é implantado por Jesus, pelo nosso estimado irmão Aldo, e nós estamos dando a continuidade desse trabalho tão santo e tão sagrado. Agora, Santa Avó, eu também peço à Senhora que abençoe o trabalho de nossa igreja, e especialmente o trabalho do coro, aqueles que cantam, aqueles que tocam, aqueles que regem, a nossa gratidão sincera, também o nosso louvor e o nosso agradecimento aos céus. Agora, Santa Avó, também peço à Senhora, enquanto a tua palavra, que é a palavra do reino dos céus, é a palavra de Jesus nosso Senhor, me ajuda, ó Santa Avó, para que então eu possa merecer da Senhora, merecer do Senhor, ó irmão Aldo, e assim nós temos um trabalho, acontenta a tua santa vontade, acontenta a vontade de Jesus nosso Senhor, e assim, Santa Avó,
eu entrego a Senhora, a esta reunião, em tuas santíssimas mãos, e também nas mãos do nosso estimado irmão Aldo, e damos por iniciada a nossa reunião, a partir então deste momento. Amém. Igreja Forte de número 1. Amém. Os irmãos podem assentar. Na sequência, irmão, nós vamos cantar o hino de número 4. Esta igreja existe uma só alma. Ainda na sequência de número 6, esta igreja nunca se abala. Ainda, irmãos, o número 17. Esta igreja não teme lutar. Esta igreja Amém. Agora, irmãos, nós vamos ouvir o hino que nós vamos preparar para esta reunião. É o coro da sede de número 182. Venceremos cantando. É o hino que nós vamos ouvir agora pelo nosso coral.
irmãos, seguindo a sequência, nós vamos ouvir no coral da sede, interpretado pela nossa congregação, 120, ama teu irmão, é o hino que nós vamos ouvir agora pelo nosso coral.
Amém. Agora, ó prezados e amados irmãos, nós vamos fazer então o levantamento de contribuição. É uma ordem soberana da Santa Avó Rosa e do nosso estimado irmão Aldo, que fosse assim. E nós entendemos assim, irmãos, que devem ajudar, que devem colaborar na medida do possível e também do necessário. E esse boletim datado no dia 29 de fevereiro do ano 2020, quando disse assim: precisamos muito do amor, da dedicação, do esforço de cada apostólico em benefício da nossa igreja. Estimados irmãos e as nossas irmãs apostólicas, a nossa igreja é o reino dos céus entre nós, pois aqui reina Deus o Pai, Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, o glorioso Espírito Consolador e o nosso primaz, santo e querido irmão Aldo, que nos deram a sublime missão de promovermos o crescimento do reino dos céus, que a nossa igreja é aqui nesta terra. Porém, nós temos que cumprir com a missão, devoção de nossa missão. Foi um voto que fizemos, irmãos, perante a Santa Avó Rosa, perante o nosso estimado irmão Aldo. E tudo fazemos por a nossa Santa Igreja Apostólica. A nossa igreja, ela depende do amor, depende da dedicação de cada apostólico, a sua oferta, o seu dízimo, pois é o grande valor a sua contribuição. Desde o passado, Deus cumpriu e orientou os santos profetas para ensinarem ao seu povo a contribuir e manter a casa do Senhor, conforme ele mandou o profeta Malaquias pedir ao seu povo. E está registrado na Escritura Sagrada do Velho Testamento: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Nisto disse o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção de tal, até que haja lugar suficiente para recolher-te. Portanto, é o nosso dever manter a casa do Senhor. E nesta terra é a Igreja Apostólica, que nada falte para a nossa igreja, para cumprir a sua missão. E entretanto, nem todos estão dando o devido valor e o reconhecimento da sua igreja. Ó prezados e amados irmãos, isso atrapalha em muito o andamento da obra de nossa igreja, porque as coletas sempre diminuem muito nesses 3 primeiros meses do ano. E nós estamos precisando muito de uma boa contribuição para saudarmos o nosso grande compromisso de investimento em construção, reforma, necessária para o bom andamento da obra de nossa igreja. A Santa Avó Rosa,
o nosso estimado irmão Aldo, muito nos ensinaram sobre a grande necessidade de contribuirmos para a conservação e ampliação de toda a obra desta igreja apostólica, que tem um custo muito alto. No entanto, é de grande valor e satisfação e santificação, a salvação de muitas almas preciosas para o nosso Deus o Pai. Ele é o nosso Rei da Glória e toda a nossa humanidade. Ó queridos irmãos e as nossas irmãs, façam as suas contribuições. Os que puderem, contribuam com o seu dízimo. E não se esqueça da promessa de Deus o Pai, que Ele fez através do santo profeta Malaquias: depois fazei prova de mim. Nisso diz o Senhor dos Exércitos: eu derramarei sobre vós uma bênção de tal, até que não haja lugar suficiente para as bênçãos, derramarei sobre vós. Portanto, serão as bênçãos preciosas, com muita fartura para nossa família apostólica. Confie, pois conforme nos dizia Santa Avó Rosa, quem em Deus confiou, nunca se enganou. E esta santa também, ela não desampara e nem se esquece do esforço do amor de cada apostólico. Ela e o nosso santo e querido irmão Aldo, e a nós, da direção da igreja, nós confiamos da bondade, nós confiamos de todo o coração. Ó prezados e amados irmãos, pedimos de coração que continue nos ajudando. Precisamos de realizar as adequações, a ampliação da nossa sede, atendendo às obrigações, legislação vigente, e coloquem a sua oferta nos envelopes especiais e depositam diretamente no Bradesco, agência 97, a conta poupança 1012.520, dígito 0, em nome da Igreja Apostólica. Nós esperamos contar com o apoio de todos os nossos irmãos. Recebam o nosso abraço fraternal. Que a bênção preciosa de Deus o Pai, todos os seus santos, recaiam sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Eu digo aos nossos irmãos que esse é o apelo que está contido neste boletim desta semana. Eu estou lembrando aos nossos irmãos que, quando fazer a sua contribuição, quando os irmãos puderem, faça, irmãos, a sua contribuição também. Não esquece dos nossos irmãos lá da África. Faz nos envelopes, se os irmãos não podem ir no banco, coloca no envelope oferta para o exterior, a África. E certamente os obreiros então eles saberão fazer essa discriminação quando for contar a sua coleta lá na secretaria. Então eu digo, porém, aos nossos irmãos que é de suma importância. Sempre foi assim, irmãos, os primeiros 3 meses do ano. Nós que viajamos, irmãos, toda esta região do país, a gente percebe o quanto diminuiu a sua contribuição, devido ao desemprego que está alastrando em todo o país.
E a nossa igreja, infelizmente, ela foi atingida. Em certa região do país, muitos dos irmãos estão desempregados, querendo fazer mais, mas sem condições de fazer, de realizar a sua santa e bendita vontade, que é a vontade da Santa Avó Rosa. Ó, irmãos, eu deixo esse pedido no seu coração, esperando que cada um faz com amor, com alegria, com desprendimento na sua alma, para que a Santa Avó possa nos ajudar. Eu faço uma oração, irmão, para abençoar o seu donativo. Amém. Todos cabeças curvadas. Ó Santíssimo Deus, meu Pai, neste momento, ó Deus, por conformidade à tua santa bendita vontade, e é a vontade de Jesus, é a vontade da Senhora Santa Avó, que cada um de nossos irmãos faça o melhor para a obra de nossa igreja, para a grande expansão do seu trabalho, existente aqui na face desta terra. Agora, Santa Avó, eu peço também à Senhora, que abençoe o nosso trabalho, a nossa saúde e o nosso lidar. Aqueles que trabalham no sítio e nas fazendas, no comércio e também na indústria, onde ganha o seu sustento, o seu ganha-pão. Se porventura, Santa Avó, algum de nossa família apostólica estiver desempregado, ouvindo esses clamor, vó, abre então uma porta de trabalhos para eles, de modo que não venha passar por dificuldade, não, mas eles possam ganhar a sua subsistência para poder manter o seu lar e ajudar a Senhora no que for preciso e necessário na obra desta igreja apostólica. Portanto, ó vó, eu peço que a Senhora mesma possa consagrar em teu santíssimo nome e em nome do nosso estimado irmão Aldo, possa abençoar gradativamente todas as famílias apostólicas. Amém. As nossas irmãs, ela vai recolher o donativo cada um de nossos irmãos. Pastor Nilson, por gentileza. E na sequência, irmãos, nós vamos ouvir o hino orquestrado pela orquestra de nossa congregação. É o de número 90, a santidade desta igreja. Vamos ouvir.
Ainda, ó irmãos, seguindo a sequência de apresentação dos nossos hinos, nós vamos ouvir agora o coro da sede, número 70, Os Santos em Marchas. Vamos ouvir.
linda apresentação, irmãos, que a Santa Avó possa nos ajudar cada vez mais e que tenha um trabalho, lógico, irmãos, cada vez mais melhor. Este é o nosso desejo. Agora, irmãos, eu agradeço imensamente a presença de cada um de nossos irmãos, aqueles que, mais uma vez, não mediram esforços para estar presente na nossa reunião de nossa igreja. Vieram, irmãos, em busca de lenitivo para a sua alma. E mais uma vez, para que o seu espírito seja cada vez mais fortalecido e que a Santa Avó e o nosso estimado irmão Aldo possa abençoar gradativamente a cada um de nossos irmãos, ao senhor também internautas, que dá um prazer amado da sua audiência, porque são centenas e centenas, irmãos, que nesse momento estão nos assistindo, agora a nossa reunião. E são irmãos que moram em região muito distante aqui do Brasil, fora do Brasil também, nos assiste. Para nós é motivo de alegria, motivo de contentamento na nossa alma, e sabermos, irmão, que o Senhor está ligado no caminho certo. Que a Santa Avó então te abençoe cada vez mais. Agora, irmãos, eu quero nesse momento mais uma vez recordar a nossa doutrina e a nossa disciplina de nossa igreja, porque já foram ensinadas há muitos e muitos anos. E nós nesse momento então queremos, irmão, não somente aqui nesta congregação, mas também em toda a nossa congregação de nossa igreja, já idealizaram o seu trabalho. Alguns estão em andamento, igualmente na sede da nossa igreja. E nós nesse momento, irmãos, nesta congregação aqui de Birigui, nós vamos então transmitir a mensagem da nossa igreja. Eu digo aos nossos irmãos que o nosso irmão Aldo, juntamente com a Santa Avó Rosa, eles tomaram um cuidado tão grande, irmãos, tão grande, para que não pudesse ferir ninguém, que não machucasse ninguém, com o ensinamento doutrinário da nossa igreja, e que todos os irmãos atendessem o pedido do nosso estimado irmão Aldo, e que todos os irmãos fizessem da mesma forma que aceitou a nossa doutrina e a nossa disciplina, aceitou a nossa igreja, o ensinamento doutrinário. É verdade, irmãos, que todos nós estamos sujeitos à ordem, à disciplina de nossa igreja apostólica. E nesse boletim contido nesta mensagem, onde diz assim: o sentimento oculto do coração é um perigo para o apostólico. Porque, irmãos, há muitas pessoas que guardam o sentimento na alma, guardam o sentimento da raiva, do ódio, e isso não é bom. Para a família apostólica não faz bem. Mas eu leio para os irmãos que está contido neste boletim, quando disse assim: um dos graves perigos espirituais pode gerar dúvida, é a falta de fé, ou seja, a incredulidade, pois promove a perca total da comunhão com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria Santíssima, com o nosso estimado irmão Aldo, por conseguinte, até a perca da salvação de sua alma, devido ao sentimento oculto no seu coração, devido, irmãos, à raiva, ao ódio que a pessoa guarda no coração. Olha, irmão, que o nosso irmão Aldo, ele tomou muito cuidado para não ferir as pessoas, para poder ajudar as pessoas. E as pessoas com qualquer coisinha, irmãos, guardam aquele sentimento na alma, o ódio, a amargura, a tristeza. Isso te prejudica muito.
E mais adiante diz assim: estes sentimentos são muito conhecidos como orgulho, a vaidade, a soberba, a ambição, os ciúmes, a inveja, a cobiça, o ódio, a raiva, a mentira, a fofoca, entre outros. O orgulho, irmãos, é muito perigoso. O sentimento da insatisfação por a realização pessoal ou se julgar, ter capacidade com excesso, outro, admiração, que se resulta na arrogância, na soberba, a sustentação, a altivez da vaidade. A pessoa, irmãos, que ele acha que é maior do que a pessoa, maior do que o outro, porque tem a posição um pouquinho maior, ele então desfaz da pessoa do menor, e não é assim. Outro, porque tem dinheiro, desfaz de quem não tem. Outro, porque tem estudo, desfaz de quem não tem. Na nossa igreja isso é proibido. Isso tem prejudicado muito a sua santificação. Ninguém nessa terra tem o direito de desfazer de ninguém. O nosso irmão Aldo, ele sempre nos dizia, eu me recordo, irmão, que eu estava itinerando, eu fui começar uma escala lá em Porto Velho, lá em Rondônia. E ele disse, pastor, o senhor vai começar a escala em Porto Velho? Sim, irmão Aldo, em Porto Velho. Ele diz, diga ao meu povo lá de Porto Velho, lá de Rondônia, lá do Amazonas, aonde o senhor passar, diga ao meu povo que eu não faço discriminação, nem de raça e muito menos de cor. Então, notem bem os irmãos que o nosso irmão Aldo, ele certamente, ele disse, o meu amor que eu tenho aqui no povo de São Paulo, eu amo o povo de toda a região desse país e fora dele também. Diga ao meu povo que eu amo esse povo. Leve esse recado aonde o senhor passar. Então notem bem os irmãos que o nosso irmão Aldo, ele não fazia discriminação. Porque eu moro mais perto aqui de São Paulo, eu sou mais abençoado. Outros que moram longe, eu não te conheço. Não é assim. O irmão Aldo nunca quis assim. E o orgulho também. O orgulho tem atrapalhado a vida de muita gente, irmãos. Tem pessoa que quer ser maior do que o outro. E às vezes pode ser no tamanho. Mas na competência não pode ser. E notem bem aos irmãos que mais adiante diz assim, o orgulho é um perigo, irmão, muito grande. E lembre desta afirmação que o orgulho separa o homem de Deus. O orgulhoso convicto de sua superioridade julga infalível, ou seja, não precisa de ninguém. Eu sou eu, não preciso do senhor. Sou eu. Não preciso de você. E não é assim. Eu lembro de uma frase que o bispo dizia assim, ninguém vence sozinho, sem a graça da Santa Vó Rosa, sem a graça do nosso irmão Aldo. Ninguém pode dizer assim que eu não preciso do fulano, do cicrano. Não sabe o dia de amanhã. E mais adiante diz assim, no livro de Provérbios, na Bíblia Sagrada está escrito, diz assim, a soberba e o orgulho procede a distribuição, a altivez, isto é, a arrogância do espírito procede a queda, porém, a humildade produz a honra. A soberba do homem abaterá, mas o humilde de espírito não obterá a honra. Disse Jesus sobre a pessoa que se orgulha, porque todos se dizem a mesma exaltar,
ser humilhado, mas o mesmo se humilhar será então exaltado. Ninguém deve se humilhar ninguém. Vamos dizer aqui, irmão, na igreja, estamos falando aqui na nossa igreja, estamos falando para a família apostólica. Ninguém tem o direito de se humilhar ninguém. Eu porque eu canto melhor, graças a Deus porque canta melhor. Outro porque eu sirvo melhor, graças a Deus porque o senhor serve melhor. Ninguém tem o direito de desfazer de quem quer que seja. Isso tem atrapalhado em muito. Por isso que Santiago, em sua carta aos cristãos, em seu tempo ele escreveu dizendo assim: Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso, mas dá a graça a humildades. Isso quer dizer que o coração do orgulhoso não será ouvido no reino dos céus. O pecado e o orgulho cortou a ligação com Deus. A vaidade e o sentimento leva à ostentação, à idolatria a si mesmo. A soberba é um sentimento caracterizado da proteção, superioridade sobre os demais. Tem pessoa, irmãos, que, vamos dizer assim, não pode pegar cargo nenhum. Já acha que é superior a todos, o mundo inteiro, e não é assim. Não é assim. Cada um no seu quadrado, cada um no seu devido lugar, cada um no seu devido respeito é muito bom e custa pouco. Onde diz assim: a pessoa levado a manifestações ostensivas de arrogância, de ambição, ou a cobiça forte, o desejo de poder, ou a riqueza, a honra, a glória de si mesmo. Então tem pessoa, irmãos, que quer ser rico e não tem nada, só aparência. Gosta de comprar e não gosta de pagar. Pede emprestado e não paga, não devolve. Tudo isso eu digo às pessoas que não faz parte do contexto espiritual do povo apostólico. Por isso mesmo, irmãos, a mesma coisa. A pessoa que tem ambição, a cobiça, a pessoa tem a característica do ciúme. É uma obsessão exagerada, objeto ou de uma pessoa que sentimento do medo ou de perder. A inveja é a mesma coisa. Irmãos, a pessoa ciumenta tem atrapalhado muitos casais, principalmente a nossa família apostólica. A pessoa que tem ciúmes, irmãos, é uma desconfiança um do outro. A pessoa ciumenta não entra no reino dos céus. Não tem espaço para ela. A mesma coisa é a pessoa odiosa. A pessoa, irmão, que às vezes a pessoa que é invejosa, é o sentimento da angústia da mesma, a raiva perante um do outro. É um sentimento que gera um desejo de ser exatamente com o outro. O ódio é um sentimento da raiva, da versão de uma pessoa exatamente contrário ao amor de Deus. Por isso eu digo aos irmãos que não pode ter ódio. E há pessoa que fala abertamente: eu tenho uma raiva de fulano, eu tenho um ódio de ciclano. Não pode pensar assim, meu irmão. O seu espaço está curtinho. Apesar do espaço ser muito grande, mas se o senhor e a senhora não pode fazer assim. E às vezes, irmãos, a fofoca, eu estou falando, irmão, que está contido neste boletim, estou dando somente o cumprimento. A fofoca não somente a mentira, especulando a vida alheias,
também divulgada como um fato verídico, a vida de outras pessoas sem o consentimento da mesma. Todos esses sentimentos maus, pecaminosos, não devem fazer parte do proceder dos filhos de Deus. Preza pela honra, a sua conduta, o seu proceder. O nosso estimado irmão Aldo, certa ocasião, ele enviou uma mensagem aos que deixaram de dominar pelo orgulho, aos sentimentos maus. Escrito por São João no livro do Apocalipse, diz assim: lembre-se do estado aonde caíste, o orgulho e os sentimentos maus. Repreende e volta à prática do bem. Do contrário, venho contra ti e removerei o teu candeeiro, isto é, a tua luz, a tua virtude, o teu espírito, enfim. Te arrepende-te. Assim afirmou o nosso santo e querido irmão Aldo. Digo-lhes, ó prezados irmãos e a nossas irmãs, esta é a pior condições que pode chegar uma pessoa nessa terra, sem a graça de Deus, sem a graça do Consolador, sem a minha intercessão, disse o nosso irmão Aldo na oportunidade. E aí ele concluiu a sua mensagem dizendo assim: eu só espero que deixarem este sentimento, não deixe esse sentimento entrar em seu coração. Arrependa quanto é tempo, e se converte, se perdoem, pois Jesus e a Santa Avó Rosa voltem a reinar a paz no seu coração. Aí eu lembro de uma fase da nossa missionária Odete na ocasião: vamos trabalhar quanto é dia, porque a noite se aproxima, quando ninguém mais pode trabalhar, isto é, se defender, porque quando o seu corpo tombar em terra, certamente não pode mais trabalhar, não pode mais se defender sua alma, o seu espírito, enfim. Então é o momento, irmãos, que nós devemos usar de bom senso, onde disse: hoje fazemos um apelo aos corações de cada apostólico, que examine o seu íntimo, no seu coração, algum sentimento que brotou em seu espírito. Clame pela Santa Avó Rosa, clame pelo nosso santo e querido irmão Aldo, para nos ajudar a tirar esse sentimento, e se arrependam ainda quanto é tempo, este sentimento brotarem, e se não arrancarem em tempo, trará ou terá raízes da amargura, a raiz do sofrimento, até a perdição de sua alma. Aceite este meu conselho, disse o nosso irmão Aldo: seja humildes, seja manso de coração, procedam com justiça, com bondade, deem um valor ao seu próximo, tratam com respeito e bondade, procurando sempre fazer o bem, e serão bem-sucedidos em sua vida e no seu trabalho, no seu lar e também na sua igreja. É isso que nós estamos aprendendo na nossa igreja, e damos graças à Santa Avó. Damos graças ao nosso estimado irmão Aldo, irmãos, que a hora que vem aquela amargura, irmãos, nós clamamos por misericórdia: vó, me ajuda. E logo, sem demora, com o merecimento de cada um, ela vai dando então de acordo com o merecimento de cada apostólico. E aquele que não merecer tanto, mas ela luta juntamente com o nosso estimado irmão Aldo, para não deixar ninguém desamparado,
sem a proteção dos céus, sem a proteção de nosso Deus, principalmente do nosso estimado irmão Aldo, da Santa Avó Rosa. Tudo nessa vida eu digo aos nossos irmãos e o nosso internauta que nos ouve neste momento. Nós não podemos perder a comunhão com a Santa Avó. Nós não podemos perder a comunhão com os céus. Podemos perder a comunhão com Jesus, com a Santa Avó Rosa. E principalmente a comunhão com esta igreja apostólica. Portanto, eu digo aos nossos irmãos que, quanto alguns irmãos estão saindo de nossa igreja, que não querem entender porque não quer fazer um esforço maior, muitos dos irmãos, ouvintes de hora milagrosa, eles estão entendendo e estão crendo no poder da Santa Avó. Estamos crendo no poder do nosso estimado irmão Aldo. Estamos crendo no poder desta igreja apostólica. Nós temos notícia, irmão, que lá na África, o nosso irmão comentou que mais outra religião já veio para o nosso meio, porque passaram a entender o grande significado de ser um apostólico. Passou a entender o que é a Santa Avó Rosa, o Consolador, o poder do nosso estimado irmão Aldo. Ele está reinando não somente aqui no Brasil, mas reina também em toda parte, irmãos, do exterior também, onde temos muita família apostólica. Eu digo aos nossos irmãos, para nós é um motivo de alegria e de contentamento em nossa alma, é em sabermos que nós somos filhos de Deus. Para nós já é um grande galardão, na mão da Santa Avó Rosa, na mão do nosso estimado irmão Aldo. Então notem bem aos irmãos, não se deixe levar pelas conversas alheias que muitas vezes prejudica o seu sentimento da alma, prejudica, irmãos, a sua santificação, prejudica o seu bem-estar em nossa igreja. E nós não podemos desperdiçar momento algum. E nós temos, irmãos, outra mensagem, ligeiramente eu leio para os nossos irmãos, e também para os internautas, que dá o prazer amado da sua audiência, quando fala da doutrina e a disciplina de nossa igreja. Eu digo aos nossos irmãos e aos nossos internautas, a este assunto que nós vamos tratar agora, para muitas pessoas, acha muito ridículo. E ele disse, de novo, não aguento mais. Não aguenta mesmo. As coisas de Deus para o Senhor pesa. As coisas de Deus da Santa Avó pesa na sua consciência. Pesa na nossa consciência. Se nós não for, irmão, coerente com a verdade ensinada na nossa igreja. Quando fala da doutrina e a disciplina, diz assim, como a direção atual de nossa igreja é um sentimento, nós sentimos a obrigação e um dever de publicar novamente as mensagens sobre disciplina, pois a mesma com tanto alerta, tanto conselho, tantas orientações, mas infelizmente temos visto alguns irmãos, algumas irmãs deixando levar pela influência da desobediência, da disciplina, escandalizando o seu irmão, escandalizando a nossa fé, cometendo pecado, deixando vulnerável a sua alma diante de Deus, porque a justiça dele é perfeita e não nega. Quando disse assim, muito irmão tem levado pela por brincadeira, vamos dizer assim, dominado pelo pecado, querem desafiar ao conselho deliberativo
desafia também os pastores de nossa igreja, que vêm através das mensagens deixadas pela Santa Avó Rosa, deixada pelo nosso estimado irmão Aldo, ao ensinar todo o nosso povo a fazer prevalecer a originalidade da nossa fé apostólica. Muito embora alguns estão tentando modificá-lo, reafirmamos que a disciplina continua e continuará intacta até o fim da existência da Igreja Apostólica nesta terra, porque a disciplina é a base fundamental da vitória. A vitória da Igreja Apostólica, a nossa fé apostólica, precisa ser respeitada em relação à doutrina e à disciplina. Elas caminham junto. Muita pessoa diz: eu gosto da igreja, mas não gosto da doutrina. Se o senhor gosta da igreja e não gosta da doutrina, o senhor não gosta da disciplina, porque caminham juntas. Se o senhor gosta da doutrina e não gosta da disciplina, não tem como. Então notem bem aos irmãos, diz assim: respeitado em relação à doutrina e à disciplina, por todos nossos irmãos e as nossas irmãs, pois a liberdade ampla, limitada do mundo, pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da santa doutrina, como assim a disciplina justa e sensata não tira a liberdade entre todos ao limite estabelecido por Deus, mas evita o excesso da iniquidade, o escândalo. Por esse motivo nós afirmamos que sem a disciplina não há moralização dos costumes, e nem da purificação e a santificação e a salvação de sua alma. A disciplina da nossa igreja é uma das colunas sustentáculo da obra de Jesus e do Consolador. Sem a disciplina o povo corrompe, como se corrompeu no mundo antigo o povo dos profetas, que não foram fiéis aos ensinos e às regras morais, espirituais, por Deus. E foi por esse motivo que ele levou o grande sofrimento. Amados, a disciplina é a base fundamental de um povo, de uma igreja que quiser realmente pertencer a Deus, a toda a tua graça, toda a tua proteção. Por esse motivo que há um ensino precioso que diz assim: feliz o povo que tem Deus como Senhor. Ter Deus é como seu Senhor, que vem acontecendo nesta igreja. Deus reina sobre nós, através da Santa Avó Rosa, através do nosso estimado irmão Aldo, porque faz valer a sua vontade, as suas leis, os seus ensinos, os seus conselhos, a sua disciplina. Mas para isso precisa ser obedientes, ser humildes, ser fiéis a esta igreja apostólica. Eu me lembro, irmão, da frase, a Santa Avó sempre nos dizia, através do nosso bispo, ele nos ensinava, que para as pessoas ser humilde, não é na aparência, mas da alma, do profundo do coração de cada um. Há muita pessoa que parece ser humildes, na aparência, mas na alma a pessoa se esquece da humildade. Irmãos, os humildes e fiéis desta igreja,
A este santo, então, pratiquemos a doutrina, a disciplina da igreja. Em tudo, pois, é para o vosso bem, é para a vossa felicidade. Deixe dos erros de todo que é prejudicial à sua vida, à sua saúde, à sua consagração. Cuidado com o uso da internet, da rede social. Só use para o trabalho e para a escola, que é útil para o conhecimento gerais. E não se esqueça e seja pecaminosos das coisas indecentes e imorais, das suas imoralidades. Imponha as fofocas, os comentários, as discussões em redes sociais. As nossas irmãs sabem que os seus vestidos, as suas blusas, não devem ser degotadas, as saias na medidas, o vestido 2 dedos abaixo do meio da barriga da perna. Não deve ser transparente ou agarrado no corpo. Não deve usar esmalte coloridos ou adesivos nas unhas. Não deve usar batom nos lábios, pintura nos olhos, no rosto, nem usar calça comprida ou calçado muito alto, que excede 5 centímetros. Eu disse na noite de ontem, estou refrisando novamente na noite de hoje. Para os nossos irmãos, não é permitido utilizar cabelos compridos, penteados, cortes extravagantes, barbas de costeleta comprida, e gafanhaque, vestindo ou vestimenta muito justa, colada no corpo, estampa extravagante. Não pode usar shorts. É importante, irmãos, agora, avisamos que não será mais permitidos a nossas irmãs se apresentem fora da disciplina do ministério da nossa igreja, seja como uma diaconisa ou no trabalho do coro. Portanto, se a sua vestimenta estiver fora da medida, não deverão exercer o seu ministério. Mesmo os irmãos com barbas, cafanhaque, não podem participar da apresentação do coral de nossa igreja. Os regentes titular, os seus adjuntos responsáveis pela manutenção e a ordem que foram dadas pela Santa Vó Rosa e pelo nosso estimado irmão Aldo. Agora chegou o momento da sua decisão. Quer cumprir o seu ministério, ser um apostólico fiel e valoroso? A decisão agora é sua. A sua consciência está no seu coração. A sua obra. Não basta apenas ter fé, mas é preciso ser fiel aos preceitos da fé, realizar as boas obras, dar um bom testemunho ao exemplo de filhos de Deus. Não brinquem, não desafiem o nosso Deus aos seus santos, pois eles são perfeitíssimos, a sua justiça, as suas leis. Então eu digo aos nossos irmãos, digo também a nossas irmãs, se um dia, principalmente diaconisa, corista,
Se a senhora um dia for convidada pelo pastor, a senhora não está adequada, a senhora não vai poder servir hoje. Espero, irmão, que não vai acontecer isso nunca. Espero. Em nome da Santa Avó Rosa, em nome do nosso irmão Aldo, eu espero que nenhum regente, nenhum adjuntos vai chamar atenção mais de alguns irmãos, de algumas irmãs, porque são todos adultos e aqui não tem nenhuma criança de menor, mesmo porque eu falo aqui porque estou pregando aqui, mas não tem criança de menor. No trabalho do coro, digo assim, aqueles que estão cantando no coro, às vezes são crianças ainda, mas tem uma responsabilidade tal que há menino, irmãos, 7, 8 anos, já parece um moço. Irmãos, já perceberam? Menina, criança, 6, 7 anos, ela já se comporta como uma mocinha, como uma pessoa adulta. E isso, irmãos, traz um alento, uma felicidade, um exemplo para a pessoa adulta, porque as crianças estão obedecendo a nossa doutrina. Se comporta como uma moça, apesar de não ter idade ainda. A mesma coisa são os meninos, são de poucas idades, mas tem um comportamento de uma pessoa adulta. E um adulto tem o comportamento de uma criança. Tá bom, irmãos? Que a Santa Avó abençoe cada um de nós. Temos a certeza, irmãos, que os que estão assistindo agora, os internautas, que é corista, que são coristas, que são regentes também, já tiveram seu trabalho na parte da manhã, foi tudo bem, graças a Deus, está assistindo a reunião agora, e eu digo aos irmãos que não vai precisar de chamar ninguém a atenção, não. Tenho a certeza porque as pessoas ouviram a mensagem desta noite, de ontem e de hoje, pelo menos aqui na congregação, porque tem mais de 300 congregações, todas ouviram. Eu tenho a certeza que o Conselho Deliberativo vai agradecer a cada um de nossos irmãos, e a Santa Avó lá do Alto Céus, juntamente com o nosso irmão Aldo, estará muito feliz com a obediência de cada um de nossos irmãos. Muito obrigado aos irmãos. E agora nós vamos ouvir, para poder encerrar nossa reunião, CS 265, Bondoso e Valente Coração. Vamos ouvir. Aceita esta simples homenagem que te oferecemos com todo o nosso amor.
profunda gratidão. Valente coração, adorado pela corte angelical, Jesus com sua mãe Virgem Maria, com muita alegria te guardam noite e dia com poder celestial. Corajoso e valente coração, presente em nossas vidas o tempo inteiro. És nosso amigo, porque tem um grande amigo, Santo Profeta Daniel, que contigo vem do céu, pois é teu grande companheiro.
valente coração. Santa Vó Rosa tem por ti eterna gratidão. Aceitaste o ministério com amor de ser o sucessor da Santa Vó Rosa, o nosso Consolador. Quero, mais uma vez, irmão, lembrar aos nossos irmãos desta congregação que no próximo domingo nós vamos ter aqui uma confraternização, encontro com as nossas irmãs, porque são dia das mulheres, 8 de maio, e vai ser uma festa bonita, porque, logicamente, nós temos alguns hinos a mais, porque nós vamos homenagear Maria Santíssima, homenagear a Santa Vó Rosa, a nossa mãe, e também as nossas irmãs, e para nós é um motivo de alegria. Eu quero agradecer, irmão, imensamente a presença de todos os nossos irmãos que trabalharam em prol de nossa igreja, que saíram um trabalho ao contento, à vontade da Santa Vó Rosa, aos membros de nossa igreja, o conjunto coral, aqueles que cantaram, que tocaram, que regeram, a nossa gratidão, e também os nossos membros com a sua atenção, e os nossos internautas, que deu prazer amado da sua audiência, e também os companheiros do nosso ministério, companheiros de trabalho, e também os nossos irmãos que transmitiram a mensagem aos céus do Brasil, para todo o Brasil, porque são centenas e centenas de irmãos que nos assistem agora. Muito obrigado pela sua audiência, e os irmãos dessa congregação de Birigui, agradece muito pela sua audiência. Muito obrigado. E agora eu convido os irmãos que estão sentados, por gentileza, nós vamos encerrar a nossa reunião. Eu quero dizer aos nossos irmãos que nós temos uma caixinha de oração em toda a nossa congregação, aonde, irmãos, os irmãos depositam ali o seu nome. Muitas pessoas com problemas veio do trabalho, problema de saúde. Eu me recordo que o nosso irmão Aldo estava quase no finalzinho da sua existência. Um de nossos pastores foi então pedir para ele abençoar e ler aquela correspondência. Ele disse: por que o senhor não colocou na caixinha de oração? A hora que o senhor estiver escrevendo e colocar na caixinha de oração, é a mesma coisa que o senhor está estendendo a sua mão. Aí vai depender da sua fé. Tá bom, meu irmão? Amém. Ó Santíssimo Deus, o nosso eterno Pai Celestial, aqui nesse momento, ó Vó, nós estamos finalizando mais uma reunião,
aqui na tua santa e bendita congregação. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, por ter nos dado mais esta belíssima oportunidade de um encontro, aonde nós podemos ouvir a tua palavra, vó. Nós recordamos dos teus ensinamentos. Muito obrigado, vó. Obrigado, irmão Aldo, ter a tua preocupação para que um dia nós podemos herdar o reino dos céus. Ó Santa Gloriosa Vó Rosa, agora também eu peço à Senhora, para aqueles que por motivo justo não puderam comparecer aqui nesta reunião, somente a Senhora sabe ao motivo que levou eles a não comparecer neste momento. Mas aonde estiver os teus filhos, vó, desde que clama a tua misericórdia, que a Senhora então possa nos ajudar. Muitos se encontram doentes, acamados, na casa de saúde e também nas maternidades. Eles passam momentos difíceis, vó, momentos de grande atenção, momentos de dor. Santa Vó, pela medicina já não tem mais soluções para os seus problemas, mas sendo um apostólico fiel, confiando no teu poder, ó vó, tudo a senhora pode resolver os seus problemas. Vai depender de cada um, do seu amor, da sua compreensão. Ó Santa querida vó, abençoe todo o teu povo apostólico, Vó Rosa, igualmente aos ouvintes de Hora Milagrosa, aos nossos irmãos internautas, aqueles que moram em lugar tão distante, vó, não somente aqui no Brasil, mas também fora, onde temos centenas de milhares de criaturas que aprendeu a confiar na Senhora, confiar no poder do Senhor, ó irmão Aldo. Agora então eu coloco as minhas mãos sobre esses nomes, para poder abençoar aquele que colocar o seu nome, para ser abençoado. Muitos, Santa Vó Rosa, estão desempregados. Muitos passam momentos difíceis, momentos delicados na família. Pai, problema com o filho na família. Eles colocaram o seu nome para que a senhora possa nos ajudar. Santa querida Vó Rosa, eu coloco as minhas mãos sobre esses nomes. Mas quem vai abençoar é a Senhora. Quem vai abençoar é o Senhor, irmão Aldo. E já está abençoado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de nosso Deus, de Jesus nosso Senhor, da Senhora Vó, o nosso venerável Espírito Consolador, porque é a Senhora que nos consola, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Vó. A Senhora está sempre presente entre nós, guardando-o, amparando-o, livrando-o das influências do mal, do engano e de toda a falsidade deste mundo. Não somente a Senhora, mas também o Senhor, o irmão Aldo, tem feito isso para a família apostólica. Ó irmão Aldo, o Senhor tem lutado muito, mas muito mesmo, irmão Aldo, para que a nossa igreja, o teu povo, seja vitorioso ainda aqui, na face desta terra. Amém. Bom, que a Santa Vó abençoe cada um de nossos irmãos. Até outro dia, se Deus quiser. E a Santa Vó possa acompanhar cada um de nossos irmãos. É todos com Deus. Amém. Estamos chegando ao término de mais uma reunião apostólica. Agradecemos a sua preferência e lhes aguardamos nos próximos encontros.